Muito boa tarde, bem-vindos à Conversa Franca. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Filipe Palma e Miguel Louro. No programa de hoje começamos por falar da proposta de revisão constitucional que foi apresentada, ou pelo menos a intenção foi dada a conhecer depois do resultado eleitoral do passado dia 18. E por quem? A proposta, ou a intenção de fazer uma proposta de revisão constitucional foi feita pela Iniciativa Liberal. É um momento ideal para alterar a Constituição. Na semana passada já aqui abordámos ligeiramente o assunto, mas hoje vamos aprofundar. Filipe Palma. Sou sempre o primeiro. Hoje é o Filipe. Ontem, a semana passada foi o Miguel. Sim, isto está certinho. Agora, Filipe Palma, é consigo que começo. Entre a oportunidade política da Iniciativa Liberal e o momento político que vivemos no país, é pertinente e é a altura certa para alterar a Constituição? Temos aqui duas perspectivas, claro. Bom, boa tarde, Miguel, boa tarde, Luís, boa tarde aos que nos ouvem. Vamos lá ver. Se calhar para alguns políticos profissionais arranjam argumentos para dizer que é a altura certa ou que é não sei quê. Ora, nem eu nem o Miguel somos políticos profissionais, portanto, a gente está aqui para tentar dar a nossa opinião face às questões que você nos põe. Sobre esta matéria da Constituição, o que é que eu posso dizer que é o meu sentimento? Uma Constituição de vez em quando tem que se rever. Ou porque mudam as circunstâncias, ou porque o mundo evoluiu para aqui ou para ali. Não sei. Aliás, esta Constituição que está em vigor já teve algumas revisões. Para que não seja uma brincadeira, face ao principal instrumento de defesa da democracia de um país, que é a sua Constituição, é previsto que ela só possa ser feita com 2/3 dos deputados eleitos. Neste caso são 154. Mas, na minha opinião, também manda o bom senso político, se posso dizer isto, quem sou eu para dizer bom senso político, se calhar, manda o bom senso político que não haja precipitações e que se analise se é a altura certa e para a tal proceder. Este tema da revisão constitucional veio para cima da mesa porque houve um partido semi-derrotado. A Iniciativa Liberal é semi-derrotado porquê? Porque subiu de 8 para 9, quando pensava subir muito mais e poder, juntamente com o PSD-AD, fazer maioria. Portanto, nem uma coisa nem outra. Portanto, um partido semi-derrotado, logo na noite das eleições, vem com esta conversa até para desviar as atenções. Mas as pessoas esquecem-se que, na minha opinião, independentemente de não se concordar com uma palavra daquilo que diz, independentemente disso, há um líder de um partido que não pode ser esquecido e que neste momento é o segundo maior partido de Portugal, que se chama André Ventura. E esse André Ventura... Já sabe os votos da imigração. Basta ter mais um. Não, são 4 votos. Sim, mas basta ter mais um. PS tem que ser 3-1. Não, o PSD também tem. Tem? 2-1. Sim. E o que vai acontecer é que esse líder político, independentemente do que diz e defende, volto a dizer que não concordo com uma palavra do que diz, é sagaz politicamente, é perspicaz e apanha as oportunidades.
veio imediatamente a apanhar esta oportunidade e diz assim: eu, líder da oposição, e com 60 deputados na Assembleia da República, também acho que temos que caminhar para uma revisão constitucional. E já começa a dizer a história da prisão perpétua, não sei o quê. Os da Iniciativa Liberal, como são um bocado arrapazados e agarotados, faz-lhe confusão na introdução da Constituição ter a caminho do socialismo, como se isso fosse o problema. Portanto, ponto 1, na minha opinião, não é urgente. O país tem que ter outras prioridades. Não quer dizer que daqui a 2 anos, se isto durar até lá, não se caminhe nesse sentido. Ponto 1, não é urgente. Se o primeiro-ministro futuro indigitado Montenegro cair na armadilha que lhe estão estendendo e puser o PS de fora, porque efetivamente a ILP, AD e Chega têm os 2/3, e fizer uma revisão só à direita, teu fim. Acabou o Luís Montenegro, acabou a AD, e durante uns anos vamos ter, na minha perspectiva, o Chega a mandar nisto. Portanto, ele não vai cair nessa armadilha. Ou seja, um partido fundador como o PS, da democracia, com o peso que tem na democracia, independentemente dos votos a que foi conduzido agora e do peso que tem eleitoralmente agora, não pode ficar fora de uma revisão constitucional séria, quando tiver que ser feita. Miguel Louro, boa tarde, bem-vindo. E no seu entendimento era necessário avançar para uma alteração da Constituição? Que oportunidade é esta? Bom dia a todos. Boa tarde. Ou boa tarde. Não, é que você agora estava-me a dar um sono. Normalmente você anima-me. E agora estava-me a deixar dormir com a sua lenga-lenga. Desculpe lá. Então acorde. Pronto, tragam lá um balde de água gelada. É assim, nós fizemos uma Constituição aqui há 40 e tal anos, ou 50, já não me lembro. Foi feita completamente à esquerda, quase. E tivemos que aceitar viver com essa Constituição. E foram-se, com o passar dos anos, a Assembleia da República foi mudando. E a Assembleia da República é que vai fazer a alteração da Constituição, não é? Não é, Filipe? Sim, sim. Não é o Governo. Não, é a Assembleia. É a Assembleia da República. Pronto. Portanto, as diferentes Assembleias da República que tivemos nestes 50 anos fizeram algumas alterações. Não é? De acordo. Portanto, já não é à esquerda, como você diz. Já não, foi sempre à esquerda. Sempre à esquerda. A coisa era completamente esquerda. Continua esquerda e continua a ser um empecilho para o país. Portanto, agora, deixa-me lá. Posso. Eu acho que isto é importante para si. Para mim? Essa Assembleia, para o seu raciocínio, Não sabe qual é? A Assembleia da República, da primeira Constituição, que o senhor chama à esquerda, teve os votos a favor desta Constituição do PS, do PSD, de Sá Carneiro, já é de esquerda, pronto, não sabia. Tudo de esquerda. Do PCP, esquerda. Um deputado da UDP e a única força política que não votou a Constituição, na altura, chamava-se CDS. Pronto. Com Freitas do Amaral a liderar. Pronto. A partir daí, foi a primeira. Ok. Pronto. E a nossa vida tem andado. A composição da Assembleia tem andado. Tem feito algumas alterações. E vamos ter que continuar a fazer alterações no futuro. Não é? Pronto. Agora... Mas eu disse isso. Não, diga que não é prioridade. É a prioridade, é porque a Assembleia da República vai fazer o quê? Vão andar para lá a coçar-se o tempo todo? Não, aquilo estão ali para trabalhar. E agora, como o país realmente, na sua composição da Assembleia da República, mudou bastante, ouvir o país é também fazer algumas alterações no sentido de corresponder à maneira como o país votou. Portanto,
ninguém proíbe o PS de estar de acordo comigo nas alterações que eu quero fazer. Ninguém proíbe. E se eu fizesse as minhas alterações, eu contava desde logo com o seu voto. Porque eu sei que você concorda com quase tudo o que eu digo. Não é? Presunção e água benta. Portanto, mas é que você aqui defende coisas na que semana passada fazem sentido. Pronto. Bom. Sim, eu não sou completamente maluco. Não é? Você é que é o paradigma do ajuizado. Eu sou o paradigma do maluco. Não. Pronto, mas Nem eu sou o ajuizado, nem você o maluco. Mas você fez a sua vida mais ou menos bem e eu também fiz a minha mais ou menos bem. Pensando você de uma coisa e eu de outra. E tivemos os nossos momentos de maluquice, como você diz. Felizmente. Não, eu ia acrescentar, felizmente. Pronto, mas não prejudicámos ninguém, que eu saiba. Nem roubámos. Pronto, é que há aí uns gajos. Mas isso é importante dizer alto. Não estamos a dizer alto. Nem roubámos. Continue. Não estamos a dizer alto. Está a ver como a gente concorda? Pronto. Portanto, é hora de voltar a fazer algumas alterações. Até para... Eu já falei nisto na semana passada, assim que as eleições acabaram. Até para se começar a definir se realmente o país virou à direita ou não. Se o país virou à direita, as alterações têm que também ser a condizer com essa alteração. Eu, extrema-direita, mas o viver para o país daqui a 4 anos vira outra vez. Ok, sem coisa, tudo bem. Outra revisão. Não pode ser. Mas qual é o problema? A Constituição não é isso. É sim, Não é isso. Então, se quer fazer uma Constituição que sirva para tudo, tire de lá uma data de coisinhas, armadilhazinhas que lá estão metidas. E então passa a ser uma coisa abrangente. Está a perceber? Já é. Não é abrangente, não. Tem muita limitação, tem muita coisa. Não, tem. E então agora, com este fenómeno que estão a acontecer... O capítulo dos direitos, liberdades e garantias. É para mexer ou não? Filipe, então. É que isso é que é fundamental. É. Não pode mexer. Homem, mas é assim... Se quer defender a democracia. Digo eu. É que você diz que não pode mexer, mas você esteve no governo. A regionalização é para mexer ou não? Mas espera... Vamos fazer essas questões, que é isso que eu quero que esclareça. Você teve uma data de anos a mandar nisto e o que é que aconteceu? Eu não mandei nunca. Você confundiu a liberdade com libertinagem. É lá. Direitos com abusadores. Ou seja, obrigações, eram obrigados a roubar, eram obrigados a abusar. Abusadores há muito lado. Você confunde, você confunde. Não diga abusadores porque depois cai em cima de si. Pode cair à vontade, que eu não tenho medo nenhum que caia. Eu sou um abusador. Não é isso que eu sempre fui. Eu não estou a dizer sempre fui, mas eu não sou abusador às cavalitas dos outros. Às cavalitas, não. Vocês são abusadores às cavalitas dos outros. É outros abusos. Mas vamos ouvir. Então, portanto, é assim. As tais garantias Miguel, que você quer, tomar... as garantias obrigam a que as pessoas tenham outro nível de consciência. Não pode ser isto que a gente está a ver todos os dias aqui, ao fim de 40 anos, da sua maravilhosa, merdosa Constituição. A Constituição permite que a gente tenha um Presidente da República em que as funções permitem, já nem sei qual é a palavra a utilizar, aquelas escandaleiras todas que a gente tem visto. Depois o Primeiro-Ministro também é a mesma coisa. Depois por aí abaixo, tudo igual. Está a perceber? Chega até ao futebol. Já estamos no futebol. Está a perceber? Portanto, essas tais coisas que lá estão escritas e que assim lhe garantem muita coisa, a mim não me garantem nada. Miguel, então deixa-me lá passar aqui ao Filipe. Que temos de organizar aqui. Quem ganhou as eleições. Deixa-me lá. Vocês querem. Não corta o pio. Não corta o pio. Deixa-o falar. Sim, e aqui não há pio cortado. Regionalização. Você não quer fazer a regionalização. Mas está lá escrito. Vamos por aí. Então não fiz. Então o que é que vamos fez? Lá. Perdi o referendo. Então, mas Filipe, vamos lá. Olhando para a oportunidade de fazer uma revisão da Constituição e com essas... regionalização. Daqui para a frente é independência ou nada. Com essas questões que aqui são colocadas e, por exemplo, o facto da regionalização não ter avançado, os círculos uninominais também não, que são coisas que são faladas e que estão na Constituição,
Que alterações é que podem ser pertinentes ou o que é que pode estar em causa com uma revisão constitucional? Há pouco falava nos direitos e garantias. Acha que há riscos de alterações que possam minar e retirar direitos e garantias à população? Conhecendo eu o programa e aquilo que se ouve do líder do partido da extrema-direita, é evidente que pode estar em causa muito daquilo que foram as conquistas chamadas de Abril. Mas isso passa sempre por negociações com mais dois partidos, pelo menos. Já estamos em maio. Não. Se há de cair nessa armadilha, com a IEL e com o Chega, consegue fazer a revisão. Sim, mas a AD e IEL aceitariam uma proposta do Chega para implementação da prisão perpétua, por exemplo? Eu já não digo nada. Se calhar. Apesar de ser algo que existe no resto da Europa. Não sei. Não é algo que não existe no resto da Europa. Agora, portanto, ao nível dos direitos, liberdades e garantias de Abril, tenho muito receio de uma revisão só à direita. Agora, o Luís falou numa coisa e o Miguel noutra. Vou pegar nas duas. A do Miguel é uma questão de regime. Eu próprio tenho algumas dúvidas, que é o regime constitucional que temos, que é semipresidencial, como se chama. Nem é totalmente parlamentarista, nem é à Trump ou à Macron, completamente presidencialista. O que é melhor? Nós, neste momento, temos um equilíbrio entre o Parlamento e o Presidente da República. Eu, pessoalmente, tenho algumas dúvidas, porque depende também muito, entre aspas, dos bonecos que por lá passam, dos Marcelos e outros. E os que você lá pôs? Vezes? Não. Eu pus lá. Eu votei num dos melhores presidentes da nossa República, que foi o Jorge Sampaio, por exemplo. Veja bem que eu não falei no Mário Soares, falei no Jorge Sampaio. Agora, portanto, eu tenho algum receio. Imagine, você não se esqueça que depois do golpe do 28 de maio, você só teve militares, incluindo o primeiro a seguir ao 25 de Abril. Só militares em presidentes da República. Você agora está em risco, e eu digo risco mesmo, risco, de ter um militar na presidência da República. Um militar com todos, na minha opinião, as deficiências políticas e ideológicas que transportam. Queria meter isso na Constituição? Não. Então, diga lá. Não posso alterar a Constituição para o regime presidencialista porque eu não acredito num militar como aquele que se perfila para ter o poder de um regime presidencialista como há nos Estados Unidos ou em França. Portanto, este regime semipresidencial, o parlamentarismo puro e duro, eu apesar de tudo, no fundo, quero dizer que este equilíbrio do semipresidencial acho que não se devia mexer. Agora, ele depois falou na regionalização. A regionalização está na Constituição, que tem que ser referendada e tem que ganhar. Se o referendo não ganhar, não há regiões para ninguém. Foi feita essa tentativa no tempo do Guterres em 98. 98. Eu fui mandatário. Referendo para o país inteiro. Sim, referendo para o país inteiro. Se o gajo do Minho não quiser que o Alentejo... Não, o referendo faz as contas ao total. Senhora, então, mas... desculpa lá, está a gozar comigo ou quê? Não, deixe-me acabar. Não, você quer gozar comigo, eu evito que você goze comigo. Então, mas o senhor não sabe o que é que aconteceu. Quer saber o que é que aconteceu? Aconteceu coisas erradas, como a gente estamos a ver? Não, é que o Alentejo ganhou a regionalização no referendo, então é isso exatamente. Mas no país não ganhou. Mas então e eu agora vou ficar... Então, desculpa lá, nós somos 300 mil habitantes. Qualquer votação de qualquer cidade maior... 500 mil. Não deve chegar. Não, no Alentejo todo chega. Já somos 500. Então só elegemos 8 deputados. Então somos 10 milhões, eram 20 vezes mais. Sim, tem que contar com os
tem que contar com aqueles que pesam. Você está a meter Setúbal. Não, Está a meter Setúbal. tem que meter aqueles 4 que vão para Setúbal, mas que são Alentejo. Não sei, já não sei. São já Alentejo. não sei. Mas eu estava-lhe a dizer, Miguel, Luís, É coisa. assim. Ouça, O alentejano é que tem de decidir se quer viver numa província Dá-me com licença. alguma autonomia. dá-me licença. Não pode Em ser agora o gajo 98, do lado de cima do Porto é que vai decidir como é que eu vou viver. em 98, eu fui mandatário para a regionalização. E o distrito de Beja foi aquele que melhor resultado teve em termos de percentagem de sim, seguido do Évora, onde o sim ganhou a regionalização. Então tinha que ser regionalização. Contrariamente àquilo que apregoam, vou-lhe dizer, quem é que apregoa? Você. Não, os gajos, alguns gajos do Norte, e nomeadamente da área metropolitana de Lisboa, estão sempre a dizer nós aqui, e o Norte aqui, e o Norte não sei quem, foi dos piores resultados do referendo. Outro dos piores resultados do referendo foi os da sua terra, o Algarve. Rei de Portugal e dos Algarves, os algarvios, não sei quê, dos piores resultados do referendo. E aqueles que apregoam mal e o centralismo de Lisboa, e os gajos de Lisboa, o centralismo e não sei quê, resultado do voto. A seguir, a Beja e a Évora... Não, isso não estava, isso já é outra, já está na Constituição, já é à parte, era só mesmo para o continente. Não, o terceiro melhor resultado em votos a favor da regionalização foi o Distrito de Lisboa, onde as pessoas têm a noção, contrariamente ao que dizem do Terreiro do Paço, têm a noção... Querem mandar nos outros. Não, que era importante haver regionalização. E eu continuo ainda hoje, em 2025, a dizer... Olha, na Constituição, se a revirem, podiam pôr, tem que ser por referendo, mas tem que haver referendo, sei lá, de 6 em 6 anos, ou... Não, parcial. Qualquer coisa. Agora, não podemos estar desde 98 em avanços e recuos com medrosos, seja do PS ou dos outros, com medrosos, com táticos, que eu abomino os táticos, claro. E nunca mais houve referendo outra vez. Porque referendar as regiões é decisivo, na minha opinião, para darmos o salto qualitativo que nos faz falta. Estou de acordo consigo. Mas é assim. Mas devia ser. O povo do Alentejo quer a regionalização, vai para a regionalização. Não tem nada que ficar à espera que Bragança quer a mesma coisa ou que o Minho quer a mesma coisa. Eu quero, vou. Mas isso poderia ser... Você não pode fazer isso. Porquê? Você não pode estar a dividir. Então a Madeira não é. Mas então os Açores não é. Porque é que o Alentejo não há de ser. Não, isso não pode ser assim. Está escrito na Constituição. Isto não pode ser assim. Tá. Pois, é isso que eu quero mudar. Está aí bem. Miguel entende que num referendo à Constituição... Mas a regionalização, enquanto que na Madeira e nos Açores... Nós somos um terço do território nacional. Isso é outra coisa. Mas na Madeira e nos Açores você tem a regionalização política, são regiões autónomas, está constitucionalmente consagrado. Aqui é uma regionalização que não vai ao nível político. Administrativa não tem finanças, por exemplo, não tem política fiscal, por exemplo. Não tem política fiscal, por exemplo. Sim. Mas mas a questão que o Miguel coloca... Mas a questão que o Miguel coloca pode ser uma situação que se coloque numa revisão constitucional de que num referendo se possa colocar regiões, a constituir algumas regiões e outras não, nessa forma administrativa do país. Isso é o que ele está a dizer. Eu acho que isso não vai ser possível. Porquê? Nem é defensável, na minha opinião. Porquê? Não é, na minha opinião. Já é defensável a história de que eu já ouvi o Ventura dizer isso muitas vezes. Deixa lá o Ventura. Não, eu já passo ao Miguel. É defensável porque eu defendo isso. Eu já tinha percebido que você também já estava de acordo com o Ventura em algumas coisas. 230 deputados. Para quê? Sim. E desses 238 são de um terço do país.
Pronto, não pode ser. Não pode ser. Pois. Tem que haver representatividade das regiões. Mais nada. Então, nessa revisão... Não, mas isso vai direito à Miguel. regionalização. Miguel, e Ou seja, também a eu criação não de um posso- círculo de compensação eu não posso, com fará 500 sentido mil numa habitantes, revisão? Estar a discutir uma coisa que o Porto não quer. O Porto não quer, pronto, eu tenho que ficar calado. O que é que eu tenho que ser submisso ao Porto? Por exemplo. Ou a Braga? Por exemplo. Então, pronto, então eu quero uma coisa que você diz que é impossível. Portanto, você vai à sua vida, eu vou tornar isto independente. Você não sei se fica cá a viver, porque o melhor é ir para Braga ou para o Porto. É lá. E isto vai ser tratado com respeito pelas pessoas que cá vivem. Pô, isso é o que eu defendo. Não sei. O respeito pelas pessoas. Não que sei, cá você vivem. respeita primeiro Não, o partido não, e depois as pessoas cá vivem. Não, eu Epá, defendo tudo isso. é. Eu defendo isso e pratico. Miguel, Já temos secretário de Estado. Já temos um secretário de Estado. Um círculo de compensação fará sentido também, ou não? Um círculo de compensação eleitoral. Podes fazer umas contas diferentes, não é isso que está a perguntar? Podes fazer umas contas diferentes e encontrarmos Mas eu prefiro a regionalização. Está a perceber? Claro que a gente vai refilar lá muito e aparecem logo uns gajos que fazem essas compensações. É pá, a gente damos-lhe uma esmola e os gajos calam-se. E há algum partido no Parlamento, e algum partido no Parlamento capaz de defender uma mudança aí? Incluindo Setúbal, temos quantos? Normalmente há 2 deputados originários dos Alentejos de Setúbal. Portanto, são 8 com 2, 10. 10. Quer dizer, como é que nós com 10 em 230 podemos decidir alguma coisa, senhor? Não podemos decidir nada. Não pode ser. E se a gente for refilar muito, levamos uma baralha dela, fazem-nos uns convites para ir à bola, levam-nos ao Hospital de Santa Maria a tratar uns sinais e a gente cala-se e continua tudo na mesma. Não pode ser. Não. Você tem que aproveitar, quando chegar à altura que não é... Tem que se fazer uma revisão constitucional. Você tem que aproveitar... E não vamos pensar agora porque o PS pode ficar... O PS só fica de fora, se quiser. A questão dos círculos é importante. Não é só os círculos uninominais. O Metodonte foi muito bem pensado na altura, há 50 anos. Quando tínhamos 90% de... Mas agora já não corresponde, é? Não, é tal história. Sobram centenas de milhares de votos. Mas agora sobram os votos e vocês não gostam. Não é, Então, não é só. Se calhar o Chega tem 200 mil votos, deitou ao lixo. Não passas a outra que por exemplo, um pouco ideia, aqui na nossa região, cerca de 25% dos votos não são considerados. 25%. Não está certo. Disso, entre 20 e 25%. antes estava. Mas você nos Açores tem o círculo de compensação constitucionalmente aprovado. Então porquê é que não alteramos coisas que estamos a ver todos que estão erradas? Porque os partidos, nomeadamente os maiores, e aqui digo PSD e PS, os partidos que têm sido os partidos do regime, para, entre aspas, alimentar as suas máquinas, dá-lhe jeito a este Estado. Então... É isso aí. Eu há muito tempo sou contra esta questão dos 230 e da forma como se elege. Portanto... Defende 2 câmaras, por exemplo? Acha que o país devia ter duas câmaras? Sim. Eu defendo. Olha, aquela dúvida que eu tenho sobre o semipresidencialismo e não sei o que acabei de referir há pouco... Ou seja, termos um presidente à italiana ou à alemã, quase... Um presidente à alemã ou à italiana, um Senado e uma Assembleia da República. Sim. Qual é o problema? Eu só vejo vantagem, sinceramente. Para concluir o tema, Miguel... Senador era você. E você? Os senadores é a gente. É gente com prática política, ouça, Miguel, sem se rir, com vida vivida. É que o problema, e eu que já aqui defendi o combate ao idadismo, mas é para isso que há uma Câmara Alta e o Senado, é exatamente para vir ao de cima e se privilegiar a experiência, porque a experiência, a vida vivida é fundamental. Vida vivida é decisiva. Não sei. Bem, se o Miguel não adianta mais sobre o assunto, mudamos de tema. E mudamos de tema para falar... Mas resumindo, ele é contra a mudança da Constituição e eu sou a favor. Pronto, fica essa a conclusão. Ele não quer aceitar que o país mudou. Eu não disse nada disso.
Eu disse O que Filipe disse não queria mudar agora, vai mudar daqui a 2 anos, não é? Constituição agora. Daqui a 2 anos, sim. Que o país se Por adapte exemplo, às mudanças. caminhar nesse sentido. Pronto. Não é? Pronto. Assim é que foi o que eu disse. E propostas não faltaram. Bem, um dermatologista do Hospital de Santa Maria, em Olha, Lisboa, até lhe digo recebeu... mais, alguns camaradas meus, digo eu, que ouvirem esta parte sobre os deputados e os círculos e não sei quê, o que vale é que eu nunca precisei deles e nem nunca fui dirigente. Dizem logo, enforca esse gajo, porque isto é contra esses interesses instalados. Está a perceber ou não? Está a perceber porque é que o PS é o quinto partido nos jovens dos 18 aos 30 anos ou aos 25, ou o que é? Quinto, atrás da AD, de coisa, como é que se chama? Chega, de Bloco e até Iniciativa Liberal e até do Livre, que neste momento está em quarto e o PS é que está em quinto. Se continuarem assim, estão no caminho certo, entre aspas. Não que o Filipe está... Não acordem, não. Está a mandar uma mensagem para dentro do PS nesta... Não acordem. O problema não é eles acordar, é dar a oportunidade efetivamente aos outros. É que eles querem tudo para eles até ao caixão. Querem tirar as oportunidades todas aos jovens até ao caixão. Vamos... E não se tem propostas para os jovens. Os jovens não se revêem nestas propostas. Não é por acaso. É um egoísmo da nossa geração. Mas não é por acaso. É um egoísmo. Arrebentamos com isto tudo. O egoísmo não, que eu sou da sua geração. Exatamente, é o que eu estou a dizer. E os colegas e as colegas da minha filha com 17 anos dizem o teu pai é que devia não sei quê. Portanto, eu ainda sei falar para os jovens. Desculpe lá agora este bocadinho de vaidade. A vaidade cega. Não é cega. Os nossos ouvintes também já estão à espera do próximo tema, porque já aqui introduzi ligeiramente. Vamos lá, um dermatologista do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, recebeu mais de 51.000 euros num único dia de trabalho extra ao abrigo do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia. O nome reduzido é SIGIC, que permite a realização de cirurgias fora do horário normal para reduzir as listas de espera. Ou seja, em 10 dias, o médico recebeu 400.000 euros pagos pelo Hospital de Santa Maria. Agora soube e o hospital já pediu que fosse investigado, a IGAS, a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, também, e até o Ministério Público. Filipe Palma, comece por si. Será ilegal receber estes 400.000 euros? Ora bem, eu não vou cair em contradição, porque desde o primeiro dia que aqui tivemos, sempre que falámos em dinheiros, que eu nunca pus o dinheiro à frente, seja de vencimentos de função pública, de gestores, de coisa. Portanto, o princípio da crítica por causa dos valores financeiros é um mau enfoque. Dito isto, eu quero com isto dizer o quê? Eu vou defender que sou crítico e vou tentar ser claro e bastante crítico daquilo que aconteceu e que o Miguel, que o Luís questionou, mas não por causa de ter recebido 50.000 ou 400.000. O enfoque não pode ser por aí. 400.000 em 10 dias, ou lá o que é que foi, 400.000 por dia ganham um gajo a dar pontapés na bola e ninguém diz nada e acham bem. Não pode ser pelo dinheiro. O enfoque tem que ser pelas prioridades, por se estar a fazer bem, etc. Porque ninguém fez isto, e já lá vamos à chico espertice, ninguém fez isto sem estar balizado por legislação. A legislação existe, que permite que aos fins de semana, aos sábados, não é? Permite que aos sábados, para, entre aspas, diminuir as listas de espera das cirurgias, se venha fazer bem pago determinadas cirurgias. Ora, isso põe em causa. É urgente, diminuímos, ok. É bom para diminuir, mas é para coisas graves? É para coisas urgentes? Ou é
para a batota e para a chique espertice para ganhar dinheiro. Esse é que é o problema. E aquilo que nós sabemos deste caso concreto e dos outros casos, volto a dizer que a mim não me causa nenhum problema se fosse por urgência de casos graves e de coisas à séria e não por verrugas, que é aquilo que eu tenho ouvido, e não por verrugas. Portanto, ganhou 50 mil a fazer a operação porque está na lei que prevê isso, ganhou 100 mil, isso a mim não me interessa nada. Desde que a coisa esteja a funcionar e seja bom para a saúde do utente, que é quem está a pagar aquilo tudo. Portanto, o problema é... Nós é que estamos a pagar aquilo tudo. Nós, é o utente. O utente somos nós todos. Okay. O utente. Estamos a pagar aquilo tudo. E, portanto, o problema é a batota, a chique espertice. Porque aquilo que veio a público, e volto a dizer, não, a questão não é se é 40 num quarto de hora ou se não é. Não é grave, não é urgente, é dados eventualmente manipulados que até, num dos casos, veio a público, até verrugas ao pai e à mãe tirou e venha para cá 40 mil. De cada uma das vezes. Isto não pode ser. Depois, hoje ouvi dizer que a Procuradoria-Geral da República... e depois os do hospital nunca sabem de nada. A ministra vem... temos que ser transparentes e vamos dizer tudo. A ministra, que já foi do Conselho de Administração, presidente do hospital principal que está em causa nestas notícias. Mas nunca vê nada. Nunca vê nada. Agora vamos fazer uma inspeção e um inquérito rigoroso, que era o que o Salazar fazia e deixava escrito: quando eu não quero fazer nada, nomeio uma comissão de inquérito, para deixar tudo na mesma. Estes fazem o mesmo. Venha ao inquérito. Há quantos meses é que há o inquérito aos potenciais crimes que o INEM fez por não atender as pessoas? Meses, não é? Já sabe o resultado? Não. Pronto. Portanto, e depois vem a PGR, Procuradoria-Geral, Ministério Público, como o Luís disse. Ouvi hoje que também já tinha, o Luís acabou de o confirmar, levantado um inquérito. Mas levantou o inquérito, até perante um crime público, milhões viram que até tentativa de assassinato teve, e no estado do Jamor no domingo não abriu nenhum inquérito. Porquê? É que houve ali uma tentativa de assassinato pública, que toda a gente viu. Podia morrer. Portanto, eu espero que a PGR abra um inquérito ao assalto que houve no domingo e à tentativa de assassinato. E já agora, a propósito, o Miguel sabe que eu sou da Vidigueira e o Luís também. Em terras pequeninas, em terras pequeninas todos nos conhecemos uns aos outros. E ou temos vergonha ou não temos vergonha. Eu ainda sou daqueles que fui educado a ter vergonha se faço as coisas mal feitas e assintosamente mal feitas. Ora, no caso do Sportinguista de Borba, que é também uma terra pequena, eu sou Godinho, Sportinguista, toda a gente em Borba sabe, como na Vidigueira sabem que eu sou do Benfica. O Sportinguista de Borba está como eu estaria, nesse caso, na Vidigueira, durante uma semana fechada em casa, ou anda pelos cafés porque fez o papel dele. Isso é que demonstra o caráter das pessoas. E a PGR, volta a dizer, espero que a um assalto à vista de todos e a uma tentativa de assassinato abra o seu inquérito, como é tão lesto a abrir. Bem, o Filipe levou isto aqui para a final da Taça de Portugal. Miguel, no seu entendimento, justifica-se Eu também não falei do resto também. Falou do resto também. Justificam-se estes 400 mil euros em pagamentos? Porquê é que isto acontece? Olha, eu acho que a meia dúzia de pessoas que nos ouve aqui neste programa sabe que eu sou médico-dentista. Portanto, a minha vida tem sido também o exercício da medicina. Dessa profissão, da medicina. Da medicina. Só no YouTube são 1.600. Só no YouTube são 1.600 dessa meia dúzia que usou. Só no YouTube. Posso fazer uma pergunta ao Miguel? O Miguel é médico
da especialidade de dentista. Médico-dentista. Mas é médico de pleno direito, chamemos assim. É de juramento de Hipócrates, tudo. Tudo igual aos outros. Igualito. Sim. Pois é, o que eu pensava. Mas eu até sou melhor que isso. Mas Ainda bem que graças é. às suas lutas estudantis, Muito bem. a bandalheira que você Estava a falar bem. que você iniciou em 1974 Você e que estava a continuou falar bem. até agora, e que agora temos uma hipótese de mudar a Constituição a ver se a bandalheira muda um bocadinho também. Você estava a falar bem. Pá. Mas vou continuar. Eu estudei como você. Você tirou o curso de Economia Por e eu esses estava a anos. tirar o curso de Medicina. Por esses anos. Sim, mas por esses anos, sabe o que é que aconteceu no curso de Medicina? Passagens administrativas nos últimos 2 anos. E sabe o que é que me aconteceu a mim? Sabe? Passaram-me sem eu saber. Fizeram de mim um médico sem eu saber. Percebe? Quando eu fui tratar da minha vida A para ir para... autocrítica fica-lhe bem. Quando eu ia para a medicina dentária, precisava de um atestado a dizer que tinha o 3º ano completo. E eu fui lá buscar. Mas o homem disse, o 3º ano completo. Então, senhor tem... senhor doutor, então é o único diploma que está aí passado e não levanta. Fiquei cá com o seu diploma. E eu disse, não quero o diploma para nada. Que eu tive 2 anos na bandalheira. Que é o que isto depois acabou por ser. Estes anos todos, não é? Pronto. Isso as palavras ficam consigo. Não, é para toda a gente ouvir. É você que a está dizendo. Ouça, formei-me em medicina dentária e formei-me direitinho. Você é que a está dizendo, não sou Tirei-me eu. um curso todo direitinho. E a sua bandalheira, destes 50 anos que a gente tem vivido, levou-me a tribunal. Levou-me a tribunal por Você exercício. chama bandalheira ao fortalecimento da democracia. Por exercício ilegal da profissão, sentei-me 2 vezes no tribunal. 2. Exercício ilegal da profissão. Quando o país estava cheio de brasileiros ilegais. Vinham para cá, diziam que não sei o quê e punham-se aí a trabalhar. E o próprio Estado, através da ADSE, fazia acordos de pagamento com indivíduos que nem sequer provavam que estavam habilitados a trabalhar em Portugal. Portanto, dessa tal bandalheira, até ao estado de um indivíduo que é médico, que sabe que um médico a trabalhar para um serviço público ganha uma média de 7 ou 8 mil euros. Não é? Mas que ele, só trabalhando 10 sábados, portanto, $500 000. ganha $500 000, e você acha que o dinheiro não conta para a gente fazer raciocínios positivos ou negativos? A desproporção de 7 mil por mês para 400 mil em 10 sábados é de tal maneira que a gente tem que falar no dinheiro. Tem que falar As no quantias dinheiro, mas não contam. pode ser o ataque por aí. Não Pode. deve. É pá, desculpe. Não deve. Vocês Você criaram, não ataca gajos que ganham 400 mil por dia a dar pontapés na bola. Vocês com o meu a perspectiva vocês de com o meu observação é consentimento, diferente. que eu também votava. Miguel. Portanto, a democracia, todos somos solidários com o que aconteceu. Eu também votava. Nunca consegui ter um resultado de escapatório. Mas agora que tenho, quero mudar a Constituição. Porque então andei a votar para vocês uma vida inteira sem tirar benefício nenhum, só prejuízos, é? Votos Ouça, desperdiçados. o que se passa aqui? Votos O que se desperdiçados. passa aqui? Mas o que se passa aqui- o Filipe o que usou se uma passa aqui perspectiva, é o assim, Miguel tem outra vocês perspectiva. Vamos lá escutar vocês para poder passar ajudaram- novamente ao Filipe. Vocês ajudaram a criar um regime em que o Presidente da República deixa roubar ou rouba. O Primeiro-Ministro deixa roubar ou rouba. Todos roubam. E depois a seguir o médico que está lá instalado no serviço também rouba. Aquilo que o este gajo fez é sem dúvida nenhuma roubar. Não tenhamos medo das palavras. Aquilo só pode ser roubar. Porque num sítio onde se ganha 7 mil euros, o gajo não pode ir buscar 400 mil euros ao sábado. Mas não está suportado na lei. Não deve estar. Mas se está acho que deve suportado estar. a lei é porque vocês fizeram mal a lei. Eu não sei quem É fez. pá, desculpe, não pode ser. não Não sei pode quem haver fez. ordenados mínimos de Volto-lhe- 700 euros e a seguir um gajo aos sábados Volto-lhe ganhar a 500 dizer, mil tem que haver euros. Não pode urgências, ser. gravidades, etc. Não pode ser. Não pode ser. É pá, tem que acabar. Batota e Tem que acabar o espertismo. Presidente da República, como eu disse, o Primeiro-Ministro, como eu disse, e por aí abaixo, tudo por aí abaixo. Isto tem que se moralizar a casa, não pode continuar Miguel, a ser mas assim. Você tem uma que questão. esperar. O Filipe. Você Filipe, é a bandalheira Filipe, total. Filipe. Você não acredita Deixa-me no passar aqui para o inquérito Filipe. do PGR. Epá, como é a PG, como é a Procuradoria agora a ir investigar, eu tenho que Senhora, esperar. Procuradoria, Tenho então que são os esperar. Filipe, todos Filipe. portugueses. Ó senhor, Mas- no primeiro programa que aqui fizemos eu disse que a democracia portuguesa estava ferida de morte quando não se apurou culpados para a morte do Sá Carneiro. Foi dito aqui no primeiro programa, por mim. E do Amar da Costa acrescenta Pronto, eu. e do Amar da Costa e dos outros todos que morreram naquele acidente.
Está a perceber? Quando se mata um primeiro-ministro daquela maneira e um país não decide nada, não chega a uma decisão final, então, mas não chegou a dizer ainda para mais sabendo mas não chegou que foi acidente. Senhora, está a dizer comigo, ok? É por essas brincadeiras suas que a gaja rouba 400 mil euros. Não é nada ainda não percebeu? Pá. É um rouba 400, o outro rouba 4 milhões, o outro rouba não sei o quê. Isto é um país de ladrões. E não pode ser. Mas... Miguel, deixa-me passar aqui ao Filipe para colocar aqui a questão noutra perspectiva. Sim. Que é este ponto. Ouça lá, sabe quanto dinheiro é que passou pelas suas mãos para o senhor financiar aí coisas no Alentejo? Quanto dinheiro? Pelas minhas mãos não passou nenhum. Senhor, ok, diga lá, quanto é que passou nestes anos todos? Diga lá. Pelas minhas e pelas outras. Sim, mas você era o responsável, diga lá. Eu era um dos responsáveis. Sim, agora diga lá quanto é que foi. Centenas de milhões. Quanto? Centenas de milhões. Centenas de milhões. Miles de milhões. Sim. Muitos miles de milhões. E agora o senhor pega no carrinho, convida-me para ir a almoçar pelo caminho e lanchar e jantar, e a gente vai dar uma volta ao que é que foi feito com esse dinheiro. E a gente vê como é que o país viveu. O meu carrinho é um Citroën C3. É como eu gosto de andar. Filipe, é como eu gosto de andar. Deixa-me passar, Miguel, deixa-me passar aqui ao Filipe, porque não posso deixar o Filipe agora com o futebol, o Miguel, mas o Miguel coloca uma perspectiva, o Filipe noutra. Estamos numa, como é que vamos abordar isto? Pela moralidade ou pela lei? Miguel, Filipe Palma. Já estou baralhado. Não, eu sou muito pela ética. A questão é que então, mas esta ética... leis permitem haver a batota e o chique espertismo. Foi o que eu disse logo de início. Então, mas quer pôr o quê? Alguém a controlar os sinais? Olha quantos sinais tinha. Não é os sinais, é que se calhar, eu não sei qual é a origem. Mas fará sentido existir um sistema destes... Este sistema não faz sentido. Em vez de haver o inquérito a saber se o outro e os outros dos 39 ou 40 hospitais por esse país, que agora já falam em milhões e milhões. Sim, é que isto a bandalheira se calhar está nos sítios também, não é? É preciso agora averiguar qual foi o efeito disto. Se o efeito foi só encherem os bolsos os espertos, é porque o sistema tem que ser revogado. Pode ter sido dos espertos para os espertos. É um país de espertos. Tem que ser revogado. Porque se calhar você, em termos de urgências e gravidade, se calhar está na mesma ou agravou-se. Urgências e gravidade, coisas urgentes e graves, se calhar agravou-se ou está na mesma ou agravou-se. E, no entanto, ficou-se a saber que há gajos a ganhar 400 e 500 mil e não sei o quê por meio dúzia de dias. Até no próprio Hospital de Santa Maria é maior, que é o meu hospital, e onde eu estudei a vida toda, e pelo resto do país, e pelo resto do país. Então são milhões e milhões e milhões, toda a gente a rouba. E agora, como é que é? Com base num enquadramento que a lei permitiu. Não sei. A PGR agora tem que me dizer se a lei tinha as vírgulas todas para fazer aquilo, ou se houve chiques espertos que furaram aquilo. E quando os chiques espertos for provado que furaram aquilo, não é só o direito de regresso, como diz o presidente do Hospital de Santa Maria. Mas ele disse que não sabia de nada, afinal sabia. Exatamente. Não é só o direito de regresso, não. Se isto se provar em termos de inquérito do Ministério Público, não é só o direito de regresso. É criminoso, tem que ir batê-las. No sítio, aos quadradinhos. Miguel, assim. A solução passa por mudança na lei, porque deverá haver aqui alguma responsabilização ou escrutínio político sobre como é que as coisas foram decididas. Eu acho que desde logo a solução disto tudo passa pela moralização do país. É que isto o povo diz que quem tem cu tem medo. Está a perceber? Mas a moralização do país assim. Acha que é com o partido que o senhor defende que lá vem? O que é que isso tem a ver uma coisa com a outra? É moralização. Eu posso lhe responder, mas o que é que isso tem a ver uma coisa com a outra? Com o seu é que, pelos vistos, não é de certeza. Não, está à vista, senhor. Pela AD também não é, que a gente estamos a ver. O comportamento do Montenegro é exatamente. Tenho ali um escritório no gabinete de dermatologia, um escritório, aquele dermatologista só ganhava 7 mil e agora passou a ganhar 40. Tornou-se meu cliente. É assim, é? É assim que vamos viver? Não pode ser. Portanto, temos que moralizar isto de cima a baixo.
Se calhar não é preciso mudar leis, mas é preciso pegar aí uns cagaços aí uns gajos, que eles estão convencidos que são impunes. Está a perceber? Ou o povo tem que invadir o Hospital de Santa Maria e cortar o pescoço a 20 ou 30 gajos. Mas acho que não é só no Hospital de Santa Maria, acho que é de norte a sul. Olha, o que eu ouvi hoje. Pois, com base neste será enquadramento. Daí a minha questão é se... É a implantação partidária? Mas daí a minha questão é que se perante esta questão se deve tirar conclusões e procurar a origem na decisão política de montar, ter um esquema... que é a parte política, há uma coisa que é a parte ética que o Miguel diz-me. Perante o problema, atenção, este sistema foi criado para resolver um problema de atraso nas cirurgias. Tem que acabar. Mas como é que esse atraso também acontece? Tem que acabar a parte da impunidade. Você já reparou que os, entre aspas, poderosos são sempre impunes? Ou porque arrastam os julgamentos até prescreverem os crimes, ou porque não sei o quê, e essa impunidade tem que acabar. Acho é que isto é justiça só, pura e dura, e que tem que ver com o funcionamento da justiça, não tem que ver com a revisão da Constituição. Acho eu. Agora, acabar a impunidade, é pá, porra. É que aquilo não é um empresário para cima dos seus clientes. Aquilo é um serviço. Sustentado pelos nossos impostos. Sustentado pela Constituição. Aquilo é um direito que as pessoas têm. E depois há indivíduos que executam desta forma. E depois há indivíduos que se calam, porque isto tem que andar tudo calado. Aquilo não, alguém passou um cheque. Como é que se passa um cheque? Diga, isto é o quê? Doutor, venha cá, explique lá. Desculpa lá, você está a abusar. Pagaram e só agora que de aparecer na televisão é que acordaram. Pronto. Exatamente. Pronto. Esse é que é o problema. Se não fosse o Chega, nem as gêmeas estava cá fora. Coitadinhas das gêmeas. Coitadinhas das gêmeas, tudo bem. Isso é uma conversa. A outra coisa é, e as coitadinhas das outras pessoas que não se tratam porque não há recursos para as tratar. Exato. E gasta-se mal o dinheiro. A gaja a roubar e a gaja... Senhora, então não me faça observações dessa natureza, que eu tenho tanta pena das gêmeas como você. Pois tem. Ou da mãe. Agora, tem. não pode ser para cima dos outros. Pois não. Está a perceber? Não pode ser. E, portanto, eu não me importo nada de ser nomeado o... Olha, é das poucas coisas onde eu não ataco o Sr. Marcelo. Olha, essa cunha das eu gêmeas. Ataco. Eu ataco bem. Eu ataco bem. E eu não me importo nada. Até percebo você isso. nomeia-me para inquisidor mor. Eu acho que a minha família antiga foram inquisidores. Acho. Eu tenho a certeza que foi. E agora eu vou também. Olha, não me interessa. Quando aparecer lá este senhor doutor, mais o advogado dele a defendê-lo, vai o advogado e eu. Vão os dois para um sítio que eu cá sei. Em nome sabe do quê? Em nome sabe do quê? Do povo e do país. Está a perceber? Porque há valores mais altos que se levantam. A lei não é esta à balda. Faz-se uma lei para mandar vir agora quê? 500 mil gajos para aqui para o Alentejo, dá-se-lhes a nacionalidade e a seguir isto vira Paquistão na Europa, é? Não, isto não pode ser à balda. Isto já é outra coisa. É a mesma coisa. É outra conversa. É a mesma conversa. Isto anda completamente à balda. Anda tudo à balda. As pessoas só vêem o seu interesse imediato. A negociata. Viu o programa dos restaurantes na Baixa? Viu? Vi ou arrepiou-se? Não se arrepiou. Completamente. Então, é preciso haver um Chega para aparecer aquilo, senhor? Então não sabem? Então como é que um Presidente da Câmara consente aquilo, senhor? Consente e fomenta. Então, mas o meu dinheiro é para andar a financiar os TGBTBs desta vida, senhor. Querem andar nus e armados em palhaços, andem, mas não é como eles querem. Outra vez, isso é outra coisa. Eu andar a... é tudo a mesma coisa. Não. Vocês arranjaram um país de caca. Você lá está você mandou nisto, mas... Filipe Palma, para concluirmos, o Miguel não falou do Benfica. Eu não falo do Benfica porque para mim é muito fácil, culpar. O Filipe desafiou o Miguel. É muito fácil culpar o Sport. Para concluirmos o nosso programa. É muito fácil culpar os árbitros, mas eu sou do Benfica e o primeiro culpado é o Benfica. Ponto final. O primeiro culpado é o treinador, o presidente e a seguir o Renato Sanches. O Renato Sanches, um minuto do fim, não pode fazer aquele penalti, senhor. Ponto final. Não há mais nada para explicar. Tudo o resto, as queixas, a gente tem razão, mas a gente estava a ganhar a um minuto e o que decidiu o jogo foi aquilo.
Ponto final. A culpa é do Benfica, não é dos outros. A culpa é nossa, a culpa também é minha. Quando eu digo que a culpa do país ser uma caca é sua, também é minha. Porque eu também sou corresponsável com as coisas. Miguel e Luís, nesta parte, provavelmente na maior enchente do Estado da Luz dos 120 mil, foi numa meia-final Benfica-Marselha, o famoso dito mão de vata, que ele estava lá. Não foi eu estava lá também e não vi a mão. Não vi mão nenhuma. Mas também lá estava. Não, mas vocês não falam. Vocês não falam é do exemplo que eu vou dar para o que o Miguel disse. Quase no fim do jogo, o Jean-Pierre Papin ia a fugir pelo lado direito. E o Veloso deu-lhe uma fragatada e não jogou a final. Tanto que o Samuel, que era um pretinho de defesa central, espero poder dizer pretinho, e sem dizerem que eu sou racista, que isto a gente já nem sabe como é que há de falar. O Samuel jogou esse jogo, que era um defesa central e que não era lateral, porque o Veloso ganhou a final ao ir para a rua derrubando o Papin. Dito isto, independentemente do assalto, da tentativa de assassinato e não sei o que, há uma parte onde o Miguel tem razão. A bola estava no meio-campo do Sporting, junto a uma lateral. O Trincão tinha a bola, o Florentino dava-lhe logo ali uma sarrafada mesmo que viesse para a rua. Não deu. A seguir, o Maricas do Toninho entrou a medo sobre os Joquers, em vez de lhe dar uma sarrafada, não deu. E depois destas duas asneiras, tudo antes da área, é que vem o erro do Renato Sanches do penalti. Mas antes há dois erros que não são admissíveis. Para mim são. Não temos nada que andar a jogar a bola assim. Jogar a bola é não fazer o penalti e ponto final. Pois não, era matar a jogada logo no tempo. Mas não é, aquilo não é para matar, senhor. Senão não você está a dar razão ao gajo que deu um pontapé na cabeça do outro. É uma trancada, é uma rasteira. Você está a dar razão ao gajo que deu um pontapé na cabeça do outro. O gajo que deu um pontapé é um gajo que está deitado e que lhe dá um pontapé na cabeça que o pode matar. Dar uma trancada é outra coisa. Falta uma situação diferente. Bem, nós chegamos assim ao final desta conversa franca em que falámos de... Somos a favor de revisão constitucional. São a favor de revisão constitucional, mas em momentos diferentes. Independência para o Alentejo. Não, e sempre com o PS a participar. Só não dá. Mas independência não, regionalização urgente. Urgente. Depende dos poderes que você queira dar às regiões. Não, isso tem que ser os constitucionais. Porque as regiões são diferentes. Não, mas... Então, eu vou ter uma Assembleia Regional, eu posso legislar para a minha região. Mas aí, agora vou ter que aceitar você tudo. ainda não aceitou, foi um dos problemas de 98, no mapa. Qual é o mapa? O mapa é assim... Você primeiro tem que se pôr de acordo com o mapa. É do Rio Tejo para baixo. Neste momento o mapa ainda é um problema. Eu acho que Terá para ganhar a regionalização... Não tenho sobre isto... Este mapa atual das NUTS 2? Dá-me licença. Sim, claro. É a pergunta que lhe faço. Volto a dizer, mandatário do melhor resultado do PS na regionalização em 98. Eu fiz uma campanha durante a regionalização com debates em rádios, etc., como se fossem umas legislativas a ir porta a porta às aldeias. Tudo. Porque acreditava e acredito naquilo. Bom, para ganhar aos dias de hoje, porque eu acho que é urgente a regionalização ganhar, tem que ser com base, começar por aí. E o que é as áreas das comissões de coordenação. Para baixo. Das comissões de coordenação. Ou seja, no caso do Alentejo, Algarve é uma, Alentejo com Ribatejo até Porto Alegre. Lisboa e Ribatejo é outra, o centro é outra e o norte é outra. Norte com Trás-os-Montes. No caso da CCDR Alentejo, vai até... CCR Alentejo vai até onde, neste momento? Não? CCR Alentejo é Setúbal,
concelhos de Mas é uma parte do distrito Grândola, de Santarém, não é? Santiago, Santarém é... Há uma parte do uma distrito parte de Santarém? Santarém não tem que ver com a CCR. Não? Ok. É só programa regional. Só programa regional. Só Muito fundos bem. comunitários. Pronto. Os 11 municípios A gente pode perguntar da aos Alzíria algarvios do que querem- Tejo Estão os 11 na Lisboa e Val do Tejo. são o presidente de Almeirim, o presidente de Almeirim e da CIM da Alzíria do Tejo, que vem aqui aos fundos comunitários alentejanos, certo? É o presidente do Conselho da Região de Lisboa e Val do Tejo. Porque CCR é outra coisa. Portanto, Bem, nós nós temos Distrito de Porto Alegre, Temos de terminar o Distrito de programa. Évora, Distrito de Beja e os 4 alentejanos Nós temos do Distrito de Sul. terminar o Algarve, programa. São 5. o- É votar 5 regiões. O Mas Filipe podemos até já perguntar fez. aos algarvios se eles querem fazer uma região connosco. Não querem. Não Mas, sei. mas era bem visto. Digo-lhe Mas já. não querem como? tenho a certeza. Aqui nesta coisa eu é que sou o algarvio. Você queria. Queria. Eu também queria. Sem Queria. problema nenhum. Sim. Até por causa de uma Bem. coisa, Miguel. Miguel não, Luís. Até por causa de uma coisa, que aliás é uma das questões que a gente não analisa às vezes bem quando é assim por alto, a questão da Alzíria. A Alzíria, 11 municípios, são quase 300 mil habitantes. Quanto mais massa crítica tivermos, mais força as regiões têm. É ao contrário, portanto, a gente tem que ser inclusivos e Temos não de- exclusivos. Temos de terminar o programa de hoje. Chegamos ao final desta conversa franca com Filipe Palma e Miguel Louro. O programa Uma região, estão a regressa. ver? Há aqui uma região. Não se viu. Você não sei. Você No logo YouTube escolhe não se viu. onde se quer- hã? Para se ver no YouTube só agora. Porque esse plano não se viu. Que eu já tinha cortado o plano. Não faz mal. Nós chegamos ao final desta conversa franca. O encontro está marcado consigo para de hoje 8 dias. Até lá na DNFM e em dnfm.com.